Muito boa noite, Instagram. Será que estamos ao vivo aqui hoje, nessa quinta-feira, dia 21 de maio? Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar uns segundinhos para a galera chegar. Oi, Lulu, minha porqueira, você tá aí? Que delícia! Oi, Cléo, boa noite. Oi, Rô, boa noite para todo mundo. Que delícia nessa quinta, a gente pôde voltar, hein? Vamos lá. A Nivinha tá aí, que delícia. Oi, senhor Lauro. Minha gente, hoje eu tenho participação especial. Celinha, boa noite. Oi, Ju. Já vou falar boa noite para vocês, que tem uma pessoa especial para entrar aqui. Quinta-feira, a gente tá bem longe fisicamente um do outro. Senhor Lauro entrando na nossa troca hoje. Olá, boa noite! Boa noite, minha vida. Tudo bem por aí? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, amor? Eu estou te ouvindo. Vamos ver se a galera tá ouvindo. Como é que tá o som aí, gente? Som e imagem. Aqui comigo tá ok. Digam pra gente se vocês estão vendo e ouvindo bem. Oi, Aline, boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite para todo mundo que tá aqui ao vivo nessa quinta-feira. Será que estão nos vendo bem? Tá vendo, Lu? Obrigada pelo feedback. Okay. Oi, sim, boa noite. Okay. CDPP, ok. Ah, que delícia. Minha gente, vamos lá. Quero que o senhor Lauro se apresente. Para quem não conhece esse grande homem, hoje a gente decidiu fazer uma live juntos de perguntas e respostas para que a gente possa interagir mais mesmo, para ficar mais dinâmica essa troca. E que também vocês vão poder participar fazendo perguntas para a gente também, né? Oi, Dé, boa noite! E eu queria muito que o Lauro se apresentasse. Nós já fizemos uma live juntos, né, amor? Agora aqui pelo Instagram. Por gentileza, sinta-se à vontade. Pois é, vamos lá. Eu sou o Lauro Teodoro. Tô nesse projeto com a Camila do Descriançar, né? Porque nas horas vagas eu sou marido dela, né? Quando sobra um tempinho, né? Eu sou marido. Mas, assim, desde 2018 que a gente está nesse trabalho conjunto, né? Um trabalho de sociedade conjunto no mundo digital, de levar a nossa mensagem, de levar a mensagem do Descriançar, a mensagem da Camila para o mundo digital, tá? É isso aí. Então, a Camila geralmente não, né? A Camila, que é a especialista, né? Em reprogramação, é a Camila que está na linha de frente. E lá no marketing, né, lá na parte de estrutura, de tecnologia, eu estou por trás, estou lá nos bastidores, dando esse apoio para ela. Obrigado, Lucas, é um abençoado. Obrigado. Amém, você e o Zé também. É você isso aí. Também. Lauro é o engenheiro mais psicólogo. Bem, olha, Cris, que linda. Bem, Cris, bem-vinda. Lauro é o psicólogo, é o engenheiro psicólogo mais psicólogo do planeta. Já responde perguntas e é isso aí. Bom, minha vida... Você quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo, bora lá. Bora lá? Quer começar fazendo as Carol, perguntas para mim? Tudo bem, Carol? A Márcia, oi, maninha. Que gente boa, que delícia vocês aqui com a gente nessa quinta. Que legal, que bacana. Que legal. Muito bem. Quer começar a fazer as perguntas ou eu faço para você? Pode ser. Bom, gente, eu e a Camila, nós pensamos nesse formato, né? Que a Camila, né, tanto nas redes sociais, por e-mail, enfim, ela recebe muita pergunta, né? Pedidos de ajuda, dúvidas sobre reprogramação mental, sobre crenças, enfim, né? Então são diversas as dúvidas, né? Vira e mexe, ela abre as caixinhas de perguntas, enfim. E a gente pensou nesse formato, né, para deixar mais dinâmico, né? Geralmente, até então, né, ela pegava, compilava as perguntas e vinha aqui e respondia, né? Então, para uma tentativa de deixar mais dinâmico, né? Tentativa tem crença aí, será, amor? Eu acho que não, né? Depois eu puxo sua orelha, depois a gente conversa. Eu cobro os alunos para não falar tentativa, senhor, fala aí. Então, na busca de deixar mais dinâmico, a gente resolveu fazer esse formato de entrevista, tá? Então, a gente recebeu muita pergunta, a Camila recebeu muitas perguntas, né, nos últimos dias, nos últimos tempos, e a gente compilou algumas, né? Pegou várias perguntas e a gente foi compilando para tentar contribuir o máximo com vocês, tá bom? Bora para a primeira pergunta? Bora, vamos lá. Vamos lá, então. Ó, primeira pergunta. Culpa. Me sentindo culpada nessa pandemia por ter um carro e poder ir trabalhar enquanto os outros vão de ônibus. Uau!
sentimento de culpa por ter um carro e poder ir trabalhar com esse carro enquanto outras pessoas estão indo de ônibus. Posso responder? O que você tem a nos dizer, Camila, por favor? Essa é uma dor muito comum. E o que eu posso dizer nessa pergunta, junto com dores de outras pessoas, porque isso se repete, é que tem aí uma crença de não merecimento. Então vamos lá, vamos resgatar aí do nosso desenvolvimento, ou se nós temos filhos, o quanto a gente faz isso com as nossas crianças também e o quanto nós recebemos isso também. É o seguinte, se você for uma boa menina, Camila, se você for um bom menino, Lauro, você recebe um prêmio, você recebe a bolachinha, você recebe um carinho, um elogio, o Papai Noel no final do ano vai chegar porque você passou de ano, não é assim? Agora, se você fez coisas feias, se você desrespeitou, se você fez qualquer coisa, a gente também tem uma consequência, que na hora não é dado como consequência, é dado como um não merecimento, como culpa real, como castigo real. E aí a gente começa por repetição ou por choque emocional a criar crenças de não merecimento. Só que acontece que essa criança cresce. E aí a gente vai para o mercado de trabalho, a gente começa um relacionamento amoroso, começa a adquirir bens materiais. E o que a gente faz? Tem um carro, vê pessoas, independente da época, né? Vê pessoas que estão de ônibus ou estão caminhando e a gente se sente culpado. Não merecimento. Qual é, nesse momento, a ressignificação possível nesse quadro, nessa situação? Bom, peraí. Se eu aqui desse lado tenho um carro e eu posso, inclusive, começar a agradecer por esse bem muito mais do que me colar na possível falta do outro, porque eu não conheço a história do outro. Eu não sei quais são as realidades, as escolhas do outro. Independente da escolha. Eu não sei qual é essa realidade, né? Então, quando eu começo a vibrar na gratidão por esse carro, que inclusive pode me fazer dar caronas, pode me fazer ajudar mais pessoas através disso, pode me ajudar, quanto mais eu ressignificar e reprogramar essa crença de não merecimento por sim merecimento, se eu começo a vibrar mais no merecimento, eu posso receber mais, porque o universo que lê a nossa frequência começa a compreender o seguinte: opa, essa pessoa está sendo grata, então ela quer mais, ela está aberta para mais. Né? E aí eu consigo ajudar, inclusive, mais pessoas. O que não dá, minha gente, é pra gente, nessa crença de não merecimento, começar a fazer parte do, entre aspas, problema e não da solução. Porque quem tem uma crença de não merecimento acredita que não tem para todo mundo. Isso é escassez, isso é falta. Se não tem para todo mundo e eu tenho um carro, isso significa que o Lauro não tem. Ou seja, ele não tem capacidade ou também merecimento para ter. Então, quando eu começo a dar um novo significado para essa minha aquisição, começo a ficar mais presente e consciente para o que eu penso e para o que eu sinto, eu começo a vibrar diferente, porque nós temos uma vibração, a gente se associa às frequências muito parecidas. Imagina que eu começo a vibrar então na culpa, que é uma crença de não merecimento, como eu falei, e eu começo a perder, então. Aí eu não sei por que eu perco o emprego, eu não sei por que eu bato o carro, eu não sei por que o meu relacionamento fica em frangalhos, né? Porque eu não estou na gratidão. Eu estou naquela visão de que não tem para todo mundo, vai faltar. Passo a fazer parte do problema e não da solução. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Né? Os descrençantes sabem quais são as técnicas que eles podem atuar. Mas se você quiser dar um passo à frente, né? Além de começar a vibrar na gratidão, você pode trabalhar sua timo. Né? Nós temos uma glândula timo bem no centro do nosso peito e aqui ela vai encolhendo. Isso, amor, exatamente aí. Ela vai encolhendo a cada sentimentos dolorosos, né? E ela vai ficando pequenininha. Na criança é bem grande, mas a gente vai crescendo e vai perdendo essa dimensão, né? essa proporção de sentimentos positivos. A gente vai acumulando nessa timo aqui. E a gente pode ir batendo nela e dizendo, naquele momento de dor, eu sinto muito por isso. E eu escolho agradecer por esse carro. Eu sinto muito porque eu estou vendo essa cena. E eu escolho agradecer pelo que eu tenho. Então, a todo tempo, minha gente, para quem tem essa crença de não merecimento, para quem vibra nessa culpa, comece a ficar presente para isso, consciente para isso, dar um novo sentido como esse que eu acabei de falar, uma sugestão, e comece a
tocar na timo porque vem uma angústia muito grande com a culpa, né? Dizer eu sinto muito, use e abuse dessa frase eu sinto muito e agradeça. Não há melhor sentimento para transmutar para a polaridade, né, da culpa, da perda, da escassez, como a gratidão. Quer fazer eu queria fazer duas perguntas. E a primeira é a seguinte: você falou que geralmente isso se inicia lá na nossa infância, nessa coisa de troca, né? Se você for bem na prova, você ganha presente. Se você fizer o dever de casa, você XPTO, você ganha. Sempre é que acaba criando essa condição. Você sempre condiciona alguma coisa. Que dica que você poderia dar para os pais para não fazer esse condicionamento? Ou fazer de alguma forma que não crie essa possível crença de não merecimento? Enfim, que dica que você poderia dar? Explicar, por exemplo, para essa criança, na medida do possível, entendendo que essa criança do 0 ao 7 é muito inconsciente. Então, tudo que aqueles pais que são referências para essas crianças, né? Tudo que eles falam, tudo que eles fazem vira uma verdade para essa criança. Por isso a gente começa a criar crenças profundas nessa primeira infância do 0 ao 7, né? Mas na medida do possível, mostrar para aquela criança que uma ação dela tem uma consequência, isso não é castigo de Deus. Deus não está castigando. E nem aqueles pais precisam usar essa palavra. Pode ensinar para essa criança que se ele não fizer tarefa, se ela não fizer tarefa, ela vai tirar nota baixa. E isso não significa que ela tenha que se sentir culpada, mas que ela tem que ir atrás das consequências. Isso é mostrando, inclusive, amor, para essa criança, que ela comece a desenvolver a autorresponsabilidade. E não se sinta vítima, por exemplo, de ter um carro mais adiante, de ter tirado nota baixa e a culpa da professora. Então a gente começa a desenvolver, inclusive na criança, essa autorresponsabilidade de causa e consequência, né? E não é pecado. Não é pecado. Eu errei, estou aprendendo. Não estudei, mas isso não é pecado. Deus não me castigou. Ele só, nesse momento, eu, responsável, acabei plantando para colher uma consequência. Show. Uma outra questão. Quando se trata de culpa, tá? Vê se faz sentido, né? Quando se trata de culpa, é porque a gente, de alguma forma, se sente responsável pela situação do outro. É isso? Faz sentido isso? Sim, tá? Faz. Né? Eu me sinto culpada porque eu tenho e ele não tem. Uma dívida. Isso, ou me sinto responsável. Mas aí não entra a questão do que eu tenho controle do que eu tenho e não tenho controle. Por exemplo, sobre a minha realidade, sobre a minha situação, eu tenho controle. Sobre a situação e realidade do outro, eu não tenho controle. Né? Perfeito. Então, eu fiz escolhas na minha vida que me proporcionaram a ter um carro. Certo? Perfeito. E as outras pessoas fizeram escolhas, né? Não sabemos qual foi o caminho, qual foi a história, mas naquele momento não tem aquele bem, que é o nosso exemplo aqui. Né? Então, entender isso eu acho que é importante também, né? Perfeito. A gente começa a usar essa parte frontal aqui, o nosso córtex, para ir fazendo perguntas, associações, questionamentos, inclusive fazendo esse tipo de associação que você acabou de fazer, né? Eu fiz escolhas, por exemplo, de trabalhar até mais tarde para poder ter uma renda extra para comprar esse carro. Mas eu não sei quais foram as escolhas do outro, né? Ele que tem livre-arbítrio, assim como eu também tenho livre-arbítrio. Então, trazer esses questionamentos, trazer essas associações e não aceitar como única verdade esse sentimento de culpa. Como é que a gente começa a mudar esse sentimento? Quando a gente usa o córtex, quando a gente usa mais a razão, quando a gente começa a questionar, fazer perguntas poderosas, quando a gente começa a fazer exatamente... Né? Quando traz mais consciência, mais racionalização. Então, eu começo a ficar mais presente e consciente porque eu estou sentindo, opa, isso aqui é culpa. Deixa eu começar a fazer perguntas. Deixa eu começar a racionalizar em relação a isso. Deixa eu estimular minha timo. Deixa eu pensar, então, que eu não quero mais fazer parte de um problema financeiro mundial e eu quero começar a prosperar para, inclusive, ajudar essas pessoas que não podem ir de carro, que não têm condições, que não têm nem trabalho. Né? Então, assim, a gente começa a ressignificar através do nosso córtex. Excelente associação aí.
Legal? Muito bom. É isso? Bora para a próxima? Bora, vamos lá. Tá. Camila, depressão e ansiedade tem a ver com crença? Eita, Que pergunta, hein? que pergunta. Olha só, depressão é muito complexo eu falar aqui em alguns minutos, apesar de que eu acho que me estendi um pouquinho nessa primeira pergunta aí. Mas eu, assim, para quem já conhece a minha história, eu tive depressão durante muitos anos, cheguei a tomar 4 antidepressivos por dia para acordar e para dormir, né? Então, em alguns minutos aqui, falar dessa complexidade que é a depressão ou que é a ansiedade, eu prefiro fazer uma live específica. Mas o que eu quero dizer nesse momento, o que eu posso contribuir com isso, né? Primeiro, que depressão não é frescura, depressão é uma dor muito, muito grande, que muitas vezes precisa de terapia, sim, muitas vezes precisa de medicação, sim, né? Então, tamanha complexidade desse tema. Agora, a pergunta é se crenças estão associadas com depressão e ansiedade. Vamos entender o que é crença mesmo? Basicamente, tudo que eu acredito, né? O meu cérebro é feito para criar essas crenças, para dar interpretações o tempo todo. Imagina que se ele não tivesse essas interpretações, eu ia dormir e acordar, não saberia quem sou eu e em que lugar eu estou. Então, eu preciso fazer essas interpretações, né? Então, quando, por exemplo, por repetição ou por choque emocional, que são esses dois os caminhos para nós crenças. E como é que a gente interpreta uma crença? Opa, Lauro caiu, é isso? Deixa eu ver se o Lauro me manda outro. Oi lá, volta pra Omni. Oh, coisa linda. Estamos aqui, ó, tô mais perto do que nunca. Deixa eu ver se o Lauro me manda a solicitação, acho que caiu por algum motivo. Mas deixa eu continuar aqui, minha gente. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre a depressão, então. Se eu, por exemplo, tenho pensado em algum momento da minha vida por choque emocional e até por repetição, algo acontece que me trouxe muita dor, um desemprego, por exemplo, uma traição. Volta, Lauro. É isso aí, Bibi. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu ver se agora... Muito bem, deixa eu ver. Será que o senhor Lauro levantou? Ah, levantou. As crianças te derrubaram? Você resolveu me derrubar para eu não fazer nenhuma pergunta cabeluda para você. Não, fala a verdade. Eu queria, eu não quero nem ver que lista é essa aí de perguntas, mas vamos lá, ó. Eu estava falando aqui, amor, sobre o seguinte. Imagina que são dois os caminhos da formação de crença e para reprogramação de crenças, né? Repetição ou choque emocional. Vamos supor que essa pessoa que desenvolveu essa depressão, que está nesse momento dentro desse quadro de muita dor, que no passado ela sofreu um grande choque emocional que pode ter sido uma traição, que pode ter sido um desemprego, certo? E aqui, naquele exato momento, né, ela não lidou com isso. Ela não elaborou, ela não chorou muitas vezes, né, ela jogou para a sombra, reprimiu aquela questão que com certeza criou uma crença por choque emocional. Tá? E aí, nesse momento que nós estamos passando agora, que muitas pessoas, inclusive, estão vibrando no muito medo, né? Não tem perspectiva, tá com muito medo do que vai acontecer, né? Isso pode estartar ainda mais um quadro de muita dor. E quando ela não vê perspectiva, vamos só voltar um pouquinho. Como é que a Camila traduz, e o Lauro também, as crenças? Através do que eu chamo de PEC. Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Esses 4 elementos, inclusive dentro do método Descrençar, é assim que a gente ensina, né? Eles traduzem as nossas crenças, certo? Então, eu tô olhando para uma situação mundial agora e não vejo perspectiva. E aquele choque emocional que eu tive lá atrás, muito forte, que eu não tratei, que eu não elaborei, que eu não chorei muitas vezes e que também por repetição vem trazendo dor e mais dor, nesse momento eu começo a pensar, não tem saída, não vejo perspectiva, olha o pensamento, olha a crença aqui. E aí isso me gera o quê? Um sentimento de, por exemplo, muito medo. E eu ainda não estou trabalhando esse sentimento. Eu ainda não estou lidando com ele, muitas vezes estou reprimindo. Nesse momento eu posso, sim, garantir para vocês, posso afirmar para vocês que as nossas crenças contribuem para um quadro de depressão. Um outro exemplo, né? Eu começo a pensar que eu fiz algo muito errado no passado,
não lido com essa situação, com essa dor. Eu costumo dizer que depressão tem várias definições aí para a Camila, tá, minha gente? Para a Camila, que é psicóloga, inclusive. E uma delas, nessa questão de muita dor, de choque muito grande emocional, uma delas além de não ver perspectiva, não resolver situações do passado. É a gente ir levando como se nada tivesse acontecendo, né? E aquilo me gerou uma dor muito forte, muito grande, né? E eu enfio para debaixo do tapete, ou como eu chamo, ou que a psicanálise, a psicologia fala muito da sombra. Mas vamos lá. Uma pessoa que não transborda para o mundo aquilo que ela sabe fazer, porque começa com a procrastinação, por exemplo, né? Ela não leva para o mundo uma mensagem que ela quer muito levar. A falta de ação, inclusive, minha gente, esse é um segundo elemento que a Camila acredita que está muito associado com a depressão, faz com que essa pessoa, por não ver contribuição no mundo, porque não vê que a sua existência contribui com alguém, ela começa a, por exemplo, por cada vez menos ação, a também desenvolver um quadro depressivo. Então, tanto por pensamento quanto por sentimento ou a falta de ação, né? Lembra que o PEC é emoção, pensamento, emoção, comunicação e comportamento. A falta de comportamento, essa estagnação de energia também, por não contribuir. E olha lá, amor e pessoal que está aqui, quando eu consigo perceber que estou contribuindo no trabalho, que seja o trabalho que eu faço, eu produzo mais endorfina. Eu produzo mais serotonina. E aí as pessoas com um quadro de maior tristeza, eu nem estou falando desse rótulo de depressão ainda, elas acreditam que elas têm que ficar quietinha, paradinha, que não pode contribuir, que não tem o que entregar, que não pode fazer nada. E elas estão enganadas, porque quanto menos ação, maior a probabilidade da inação trazer um quadro de depressão. Então, é o que eu acredito sobre depressão. Mas, de qualquer maneira, assim como eu pude sair desse quadro, eu acredito que qualquer ser humano que decida, que queira, que muitas vezes tem ajuda médica, né, remédio e terapia no começo também, vai fazer essa pessoa sair desse quadro com toda certeza. Então, crença para mim, tem muita associação com o quadro depressivo, sim. Tá. 2 pontos só para ver se ficou claro aqui para mim, Camila, e também para o pessoal. Se eu estou vivendo, como a gente está vivendo agora, um momento de grandes incertezas, né, de preocupações, enfim, por conta de pandemia e coronavírus e tudo mais. Essa é uma situação que naturalmente gera preocupação, incertezas e medo, certo? Sim. Tá? E tem gente que lida de uma forma melhor, né? Sim, tem ali as preocupações, mas lida de uma forma, e tem aquelas pessoas que realmente deixam que isso mexa profundamente com elas, certo? Perfeito. O medo toma conta da vida delas, né? Perfeito. Fica ali vendo estímulos de notícias ruins, jornais, recebe notícias o tempo todo, enfim, né? Esses estímulos, né, ou essa situação, começa a deixar a gente preocupado, com medo, e esse medo, né, eu acho que talvez possa trazer tristeza também, e a gente cria um vaso de sentimentos negativos, ou sentimentos que podem trazer um quadro depressivo. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. É muito importante o que você está falando, amor, porque é o seguinte, as pessoas não dão valor para isso. Minha gente, para quem está aqui nessa live, prestem bastante atenção. Quem é meu aluno já sabe disso. Os estímulos visuais, auditivos, sinestésicos também, faz com que a gente influencie as nossas crenças, os nossos pensamentos, naturalmente, as nossas emoções. E aí tem pessoas que falam o quê pra mim? Camila, eu tô com muito medo, eu não sei o que fazer mais. Aí eu pergunto, que tipo de estímulo você está escolhendo abrir no celular, na televisão, né? Que tipo de estímulo você está deixando entrar pelos seus 5 sentidos? Ah, mas a minha comadre me manda uns vídeos de como está... São escolhas. A gente já sabe da realidade que está acontecendo. E eu posso me preservar porque eu já sei que estímulos influenciam os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu posso fazer uma escolha. Ou seja, Lauro, está sob o meu controle abrir a mensagem da comadre. Ou não abrir. Perfeito. Eu posso escolher. Então, o que está sob o meu controle fazer nesse momento de grande desafio planetário? Abrir uma mensagem. Escolher mensagens, escolher estímulos de música, escolher estímulos visuais de um novo filme,
Escolher trocar conversas com pessoas que sejam de solução e não de olhares por tá acabado, já era, acabou tudo. A gente sabe do desafio que está acontecendo. Mas o que está sob o meu controle fazer? Abrir ou não uma mensagem, conversar ou não sobre esse assunto, principalmente se eu já estou vibrando em muito medo. Então a gente precisa sempre vigiar, sempre vigie o que você está sentindo. E uma das formas de você bloquear os seus sentimentos mais densos são os estímulos. Então façam escolhas o tempo inteiro. Que tipo de escolha você está fazendo? Respondi a essa sua pergunta? Sim, sim. E só complementando que o medo, né, de modo geral, você trazendo o futuro para o presente, né? Perfeito. Aí eu tenho medo que isso vá acontecer. Eu tenho medo que isso vá acontecer. Nossa, e se isso acontece? Perfeito. Né? Então, de certa forma, é você trazendo o futuro para o seu presente. Mas exatamente. O futuro ainda não aconteceu, né? Não. O futuro ainda não aconteceu. Não. Né? E quando então, ele acontecer, vai ser presente, né? Isso, perfeito. Eu acho que talvez um exercício, então, né, que as pessoas possam fazer é buscar ficar na presença. Nesse momento, agora, nesse segundo, como é que está a minha situação? Né? Eu estou num lugar seguro, num lugar tranquilo, né? Eu tenho alimento na mesa, né? Meus filhos estão bem, minha esposa está bem. Nesse momento, é que agora que eu tenho controle. Né? Amanhã eu tenho controle sobre o amanhã, né? Sobre o que vai acontecer amanhã. Né? Então, talvez um exercício que possa ser feito é exercitar a presença. Exatamente. É isso que precisa ser feito a cada momento. Só que a gente não é ensinado a exercitar a presença. Nós não fomos ensinados a isso. Hoje existem vários especialistas, mestres ensinando, mas ainda é um grande desafio, porque a nossa mente foi feita para pensar no passado e no futuro. Agora, a gente pode, através da nossa consciência, trazer o nosso pensamento para o agora, o nosso estado de presença nesse exato momento, como você muito bem falou. Eu estou seguro onde eu estou? Eu tenho alimento? Se eu abrir a minha geladeira, o meu armário de casa, tem comida lá? Os meus filhos estão em segurança, os meus pais estão em segurança. O que está acontecendo agora? É só sobre o agora que a gente tem controle, nesse exato momento. Eu queria só completar, a Vivi falou algumas coisas aqui importantes, né? Eu li um comentário aqui, que é o seguinte. Mas parece que eu vou ficar alienada, né? Mais ou menos foi isso que ela disse. Se eu não tiver informação, eu vou estar alienada, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, Vivi, para vocês que estão aqui, olha só. Uma das formas de nós não ficarmos alienados, primeiro que eu, Camila, acredito que a informação que precisa chegar, ela vai chegar para você, se você der o comando, né? Então, por exemplo, o meu pai, hoje em dia, ele fala, como, Camila, que você não sabe o que está acontecendo nas novelas? Como é que você não sabe o que está acontecendo nos jornais, Camila? E se você for arrumar um emprego, as pessoas vão perguntar para você o que está acontecendo na política e você não sabe? Uma escolha minha, não quero saber sobre isso, né? O que eu quero saber? Eu quero saber sobre frequência, eu quero poder ajudar as pessoas a reprogramarem suas crenças, eu quero saber sobre neurociência, sobre psicologia, sobre física quântica. É isso que hoje eu escolhi fazer. Mas vamos retomar um pouquinho. Quando a gente dá o comando de, bom, no começo do meu dia, né? Qualquer informação que for importante para mim, ela vai chegar, minha gente. Vai chegar e eu vou me abrir para isso. Seja através de uma conversa com o marido, seja através de um vídeo na internet, que tem um título lá e eu vou escolher, a partir do meu livre-arbítrio, abrir esse vídeo ou não. Então vai chegar, né? Agora, uma outra questão é, bom, Camila, eu estou bem, não estou me sentindo com medo, e em algum momento do meu dia eu quero abrir essas mensagens. Escolha, beleza? Qual é o melhor momento, e as neurociências estão aí para comprovar isso? Depois que você faz exercício físico, por exemplo. Você está no maior endorfina, né? E nesse momento, olhar para esses tipos de estímulos por alguns minutos não te causa tamanho estrago quanto com pessoas que não se exercitam, que não se alimentam direito, que não meditam, que não cuidam da própria frequência. Então, quer fazer a escolha de saber o que está acontecendo no mundo? Você está bem para isso? Quer ter essas informações? Através da internet, através do jornal? Então, a minha orientação é que você faça isso depois de um exercício físico. Não faça exercício físico. Aí é a sua escolha mais uma vez. Ótimo. Show, 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 show. Bom, eu acho que... Bom, vamos lá. Não, eu estava pulando uma pergunta aqui. Vamos lá, Camila. Camila, estou num relacionamento bem desafiador, onde sempre que eu penso que vai dar tudo certo, ele me mostra que não quer. Depois volta atrás e eu sofro com isso.
fico pensando o que eu tenho que aprender com ele ou com a situação. É lindo isso, né? Porque a vida sempre vai dando pra gente aquilo que a gente tem que aprender. E eu não sei qual é exatamente o seu relacionamento, quanto tempo, né? A gente precisaria se aprofundar, mas me parece que você precisa aprender a se posicionar. Por exemplo, falar não. Não tô a fim de transar hoje. Não vou transar. Não estou a fim de fazer XPTO. Não vou fazer. Com respeito. Mas não só respeito pelo outro, respeito por você também. Porque quando a gente aprende a se respeitar, a gente naturalmente também respeita o outro. Agora, esse vai e vem de um relacionamento, é muito provável que esteja faltando aí de você, além desse auto-amor, que quem está no controle da sua vida é só o outro, e você, né? Também deve estar faltando aí posicionamento. E quais são as crenças possíveis por trás disso? Bom, se eu disser não, ele vai me abandonar. Se eu disser não, ele pode, né, não querer nada comigo mais. Eu vou ficar sozinha. Tudo isso são crenças, né? E essas crenças fazem com que a gente o quê? Sinta, comunique e se comporte. Então, presta atenção aí nos sinais desse relacionamento que a vida está te dando. Será que você não precisa se posicionar mais? E não só nas relações, às vezes no trabalho, às vezes com o filho, às vezes com você primeiro. Perfeito. Eu acho que muito aí também, Camila, vai focar no que você tem controle, né? Dentro da relação. O que você tem controle, né? O que você pode trazer para a relação, mas se respeitando, né? Respeitando os seus valores, tendo alto amor, mas o que eu tenho controle, né? O que eu estou deixando de fazer nessa relação que eu poderia fazer? Respeitando o meu alto amor, respeitando os meus valores, né? Eu estou deixando de fazer alguma coisa, porque eu deixar de fazer ou fazer, isso está sob o meu controle, certo? Exatamente. Tá. Se eu estiver me respeitando, né, respeitando os meus valores, e eu fizer aquilo que está sob o meu controle, é o máximo. Não tem como não fazer. Não tem o que fazer além. Porque eu não posso, o outro tem livre-arbítrio, certo? Eu não consigo tomar as decisões pelo outro. Né? Eu posso fazer o meu melhor e esperar que ele faça o melhor dele. Faz sentido? Perfeito, faz. Sempre volta pra gente, amor. Sempre é nosso. Sempre é o que está sob o nosso controle. Pensar, falar, sentir, se comportar. Agora, quando a vida começa a trazer relacionamentos, por exemplo, assim, ou vai e volta, o que eu preciso aprender que também está sob o meu controle? O que é que eu preciso aprender nessa situação? Porque isso se vai e volta e isso me incomoda, é um sinal de que eu preciso aprender alguma coisa. Quais crenças estão por trás desse resultado, desse relacionamento? Quais crenças estão aqui? O que eu acredito sobre mim? Eu me valorizo? Eu me amo? Eu me respeito? E aí nós somos o reflexo o tempo todo na relação, no trabalho, com os filhos e por aí vai. Show, show. Bom, Camila, tentei identificar meus defeitos e encontrei muita dificuldade. Por que essa identificação é tão difícil? Tentei encontrar os meus defeitos e encontrei muita dificuldade. Isso. Pergunta por que essa identificação é tão difícil? Pergunta para essa pessoa, por que ela tem que encontrar os defeitos? Por que ela não foca nas qualidades? Boa. Outra coisa, muitas vezes, então assim, eu trabalhei durante muitos anos, você também, né, amor? Trabalhou muito tempo em indústria, né, em empresa, éramos seletistas, tínhamos carteira assinada. E naquela época, a gestora de RH que fui também fazia avaliações de desempenho, não era assim? Então a gente precisava avaliar o desempenho do liderado, dos nossos pares, e naquele momento, por uma função, por um porquê, eu tinha que observar tanto as qualidades, os, entre aspas, defeitos, mas era o que ele precisava desenvolver. Pontos de melhoria, para que aquele colaborador performasse mais, entregasse mais resultado. Então, a pergunta que eu te faço é a primeira delas. Por que você tem que olhar para os defeitos? E segundo, se você quer, por exemplo, abrir um negócio, né? Aí vale a pena você olhar para o que é que você precisa identificar para melhorar para esse negócio. Ou já tem um negócio e quero faturar mais. Então, eu preciso aprender mais sobre equipe, eu preciso aprender mais sobre, sei lá, finanças, contabilidade, sei lá, qualquer coisa. Se dá para delegar, melhor. Se não dá para delegar, aí sim, por um porquê, por uma meta, por um objetivo, eu vou olhar para as minhas dificuldades.
para os meus pontos cegos. Fora isso, tem pessoas, minha gente, que, por exemplo, eu já tive, e tenho, de vez em quando, experiências com executivos em multinacional, e eles têm, muitas vezes, crenças de capacidade tão altas que eles têm dificuldade de encontrar dificuldade também. Então, pode ser isso, crenças de muita capacidade, por exemplo, e eu não consigo encontrar defeito em mim. Não é defeito, eu não gosto dessa palavra, mas pontos que eu precise melhorar. Então, vai por esse caminho, não fica olhando no que falta, não. Só se você tiver um motivo, um objetivo, um porquê olhar para o que falta. Será que aí também não pode ser... Eu não diria, a palavra talvez não seria medo, mas assim, falta aquela assim, de coragem de se enfrentar? De enfrentar as imperfeições? Pode ser um medo de olhar para a própria sombra, por exemplo. Uma fuga. Né? Então, por exemplo, se eu não pude me expressar em algumas fases da minha vida, se eu não pude falar muitas vezes, e eu vou reprimindo isso vira um ponto cego mesmo. E aí o desafio é muito grande. Eu não quero olhar para isso agora. Talvez na fase da vida que você esteja passando, né? Mas quando a gente tem um porquê, eu vou voltar a bater nessa tecla. Eu falo muito disso, né? Você tem que ter uma meta até para você encontrar suas crenças. Porque senão tudo é crença, né? Então, se eu tiver um porquê, aí vale a pena eu enfrentar essas dificuldades. Fora isso, não vejo motivo de ter que olhar para a dificuldade, para as faltas de habilidades nesse momento. Perfeito. A Viviane falou aqui, né, que ela tem dificuldade de encontrar as qualidades dela, né? Então, o que ela poderia fazer para encontrar as qualidades dela? Então, a Viviane poderia pensar o seguinte, ó. Essa dificuldade de encontrar as habilidades pode até ser, eu não quero induzir a nada aqui, tá bom? Mas pode ser por até crenças de incapacidade aí. Então, eu não consigo nem encontrar as minhas habilidades. Eu não consigo nem lidar com os meus pontos positivos aí, né? Uma das formas é conversar com pessoas que você confia bastante e escutar, estar aberta para que essa pessoa te dê feedbacks, né? Mas não só feedbacks daquilo que você gostaria de escutar. Não, dá abertura para esse outro que você confia, que ele possa te dizer também desses pontos cegos, de coisas que você pode melhorar, né? Isso depende de como você aborda essa pessoa, do quanto você confia nessa pessoa, né? De preferência não só uma pessoa, mas mais pessoas. Então bata um papo com uma pessoa que você confia. O que você acha? O que você acredita que eu faço bem? O que você vê em mim que é positivo? Isso já é uma forma, não que o que o outro diz sobre mim tem tanto valor quanto o que eu acredito. Tá, minha gente? Isso eu falo muito para vocês. O que vocês acreditam é o mais importante do que o outro acredita sobre você. O que o outro acredita é questão dele, é conteúdo dele, né? Mas é uma forma de você começar a entrar em contato com as suas habilidades. Com pessoas que você confia, dando abertura para essa pessoa falar sobre você. Para isso você tem que estar aberto. Massa. Acho que esse é um caminho, né? Que massa. A Juliene falou, nossa, fiz isso hoje. Que massa! Eu queria dar dica de 2 livros para você, que eu acho que pode contribuir com isso. O primeiro é o Mensageiro Milionário, tá? O objetivo desse livro do Mensageiro Milionário é te transformar, de repente, numa pessoa que queira levar sua mensagem para o mundo, tá? Essa é a síntese dele, né? Para você encontrar, né, os seus pontos fortes, qualidades, habilidades que você pode entregar para o mundo. Mesmo que, de repente, você não tenha esse desejo de entregar alguma mensagem para o mundo, enfim, né? Mas eu acho que a gente sempre busca isso. Esse livro, do meio para frente, ele te dá um passo a passo para você seguir, para você mapear, né, o que você poderia entregar para o mundo, o que você poderia entregar de bom para o mundo, tá? Então, o primeiro é O Mensageiro Milionário. E o segundo, tem um outro livro que é bastante legal também, que chama Pontos Fortes, tá? Esse Pontos Fortes, a síntese dele, o cerne dele, é para você conseguir mapear os seus pontos fortes, tá ok? Fica a dica aí, então. Mensageiro Milionário e Pontos Fortes. O Mensageiro Milionário é do Brandon Bouchard. E voltei? Voltou. Gente, manda um comentário aí, tá travando para vocês, tá ok? Voltou? Por favor.
Por favor, minha gente. Ou coloquem coraçõezinhos aqui que a gente vai saber que você... Ah, já deu? Beleza. O Eu acho Mensageiro que a Viviane Milionário. escreveu, obrigado. O Mensageiro Milionário é do Brandon Bouchard. O outro eu não conheço, amor. Eu não me lembro o autor também. Eu não me lembro o autor, mas tá. é um livro bem bacana. Bem bacana. Que o foco dele não é nem buscar limitações, não. É buscar pontos fortes. Quais são seus pontos fortes? Legal, boa. Bom. Mande. Vamos lá. Como fazer o inconsciente ser favorável? Eu acho que aqui é como fazer o consciente, eu acho que trabalhar a favor, né? Eu acho que é isso. O inconsciente. Vamos lá. Como fazer o inconsciente ser favorável? Tá. Voltamos aí? Tá normal pra galera? Acho que sim. Tá? Então tá bom. A Paulinha colocou voltou. A Make by Ideia colocou tá ok. Tá bom. Então vamos lá, minha gente. A Vivi tá perguntando qual que é o outro livro, amor. É o Mensageiro Milionário e o Pontos Fortes. Pontos Fortes. Legal. Isso. Bom, como fazer o inconsciente trabalhar a favor? Essa, inclusive, é uma crença que muitas pessoas têm de que o inconsciente está contra nós, né? E o inconsciente não está contra nós, amor. Ele nunca esteve, nunca estará. O que acontece, ó? Nós temos um acúmulo de estímulos visuais, estímulos auditivos, experiências, desde o momento em que nós estávamos na barriga da nossa mãe. Então, até pelo cordão umbilical, dependendo dos estímulos que a nossa mãe, no ambiente em que ela viveu, né, por repetição ou choque emocional, ela produziu tipos de hormônios que nós começamos a receber desde lá da gestação. Imagina, a gente cresce e continua recebendo estímulos no mesmo ambiente, muitas vezes, ou em ambientes diferentes, por estímulos visuais, auditivos, sinestésicos. E tudo isso, todos os estímulos são arquivados na nossa mente inconsciente. Não dá para, por exemplo, como muitas pessoas falam, fazer limpezas de informações e de memórias. Não dá para fazer limpeza, minha gente. O que a gente consegue fazer, as neurociências estão aí para comprovar, inclusive, a psicologia também, é que nós podemos substituir. A gente pode ressignificar uma memória, por exemplo. A gente pode reprogramar uma crença, ou seja, uma verdade. E muitas vezes, isso é até para vocês pensarem aí, o que é que vocês já acreditaram lá no passado de vocês e que hoje vocês não acreditam mais, né? Vocês vão perceber... Hã? Papai Noel? Papai Noel, por exemplo, Coelhinho da Páscoa, que eu ia ser freira, não é, amor? Ufa, né? Acreditei por muito tempo que tinha que ser freira, inclusive. Então, a gente vai conseguindo substituir as crenças, substituir essas informações, ressignificando, ou seja, dando um novo significado. Agora, como é que a gente começa a fazer, então, o inconsciente trabalhar a nosso favor? Recebendo novos, quem sabe? Escreve aqui. Ah, isso aí, amor. Quando a gente... Não tem problema. Muito bem, muito bem. Quando a gente começa a receber novos estímulos. Quando, a partir daquilo que a gente, por exemplo, quer alcançar na nossa vida, que é a nossa meta, né? Ou a nossa intenção, ou o nosso sonho, a gente começa a perceber quais crenças estão operando na nossa vida que faz a gente ter esses mesmos resultados. E agora eu não quero mais esse resultado, eu quero um novo resultado, uma nova meta. Então eu preciso começar a pensar em novos estímulos. E esses novos estímulos não significa só estímulos visuais e auditivos, não. Significa, por exemplo, estar presente para o que eu digo. Porque, por exemplo, eu estou conversando com a minha vizinha, minha comadre, né? Eu tenho uma meta de fazer mais faturamento, de ter maior renda, de ter mais dinheiro, né? E a minha vizinha começa a falar que o país está muito difícil, que as pessoas estão sofrendo, que tem uma possibilidade, tá? Mas não é a única possibilidade. Essa é a possibilidade dela. Essa é as informações que ela está ali vibrando nesse momento. Mas vocês podem ter certeza que da mesma maneira que existe aquela possibilidade, existem outras através de estímulos também. Então, quando eu estou escutando isso da minha vizinha, eu posso bloquear minha boca e paro de falar, é verdade, você tem razão. Tá tudo tão difícil, não é mesmo? Opa, isso é um comando. E isso faz com que eu reforce a minha mente inconsciente com
com as mesmas crenças, com os mesmos pensamentos de escassez, por exemplo, de culpa, por exemplo, de falta, por exemplo, de que nada, que o mundo está acabando, por exemplo. Então, a gente pode, aos poucos, começando visualizando aí o que eu quero para mim, uma meta, uma intenção, mudando esses estímulos. Se até hoje eu dei estímulos de muita escassez, de muita dor, de muito sofrimento, de julgamentos, como a gente julga, minha gente. Nós estamos mais presentes, eu e o Lauro, já faz um tempo, até porque a gente precisa ser exemplo, inclusive, para os nossos alunos, né? Mas isso era automático uns anos atrás. A gente julgava, a gente se justificava para não fazer. Isso tudo é estímulo para a nossa mente inconsciente. Então, observe aí quais são os estímulos que você tem recebido e tem jogado, doado, feito o tempo inteiro para você mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Camila. Faz sentido dizer que para qualquer mudança, qualquer situação que você queira diferente na sua vida, tem que partir de um objetivo? Tem que partir de uma meta? Você sempre fala muito de meta, né? Você tem que ter uma meta, né? Então, até para essa pergunta, né? Como fazer o inconsciente trabalhar a seu favor? Até para isso você precisa ter um objetivo. Precisa ter um rumo. Senão é o outro que tem um rumo que me faz viver, trabalhar para ele chegar no rumo que ele quer. Então, tem pessoas que não acreditam que são merecedoras de terem metas realizadas. Tem pessoas que não acreditam que isso é possível, eu traçar uma meta e chegar na meta. Tem pessoas que, inclusive, nem gostam de falar esse nome meta, porque teve choque emocional ou por repetição uma crença sobre meta. E aí você pode dar o nome que você quiser. Acontece que se nós não temos um sonho, se nós não temos uma intenção, se nós não temos um desejo consciente, porque a gente tem isso de forma inconsciente. O fato de querer levantar da cama para tomar um belo de um café já é uma meta, já é um desejo, já é uma intenção. Agora, eu posso ir além da panqueca da manhã. Eu posso ir além do meu café da manhã. Eu posso melhorar, por exemplo, a casa que eu moro, o ambiente que eu moro. Eu posso mudar de carreira, por exemplo. Eu posso dar passos mais largos. E eu começo a transformar essa minha realidade, a minha vida, no momento em que eu traço isso. E é tão interessante, amor, porque quando eu traço uma meta, um sonho, e é isso que eu ensino para os descrençantes, junto com você, inclusive, né? Eu começo a perceber o que separa a minha meta de mim. Aqui tem uma programação inconsciente. Aqui tem uma programação mental e de crenças. E aí eu começo a perceber quais são essas crenças em forma de pensamento, comunicação, sentimento e comportamento que me distanciam dessa meta. Então, a gente precisa ter. Isso é o que eu acredito muito. Porque se nós não tivermos, o marido vai ter e a gente vai ter que fazer por ele. Os filhos vão ter, sempre vão ter e a gente vai fazer por eles. Né? O chefe vai ter e a gente vai ter que fazer por eles. Não há nada de errado de fazer por eles. Mas a gente também pode e deve fazer por nós também. Senão a gente vive na síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Exatamente. Deixa a vida me levar. Isso aí. Só queria fazer uma correçãozinha aqui, amor, da pergunta anterior, para a Viviane e para as demais pessoas. O nome do livro, exatamente, é Descubra Seus Pontos Fortes. Não é só pontos fortes, tá? É Descubra Seus Pontos Fortes. Perfeito. Okay? Só fazer essa correçãozinha aqui. Excelente. Tá. Bom, vamos lá. Camila, como é que fica essa questão de frequência vibracional quando vou atender pessoas com dores emocionais? Uau! Como fica essa questão de frequência vibracional quando eu vou atender pessoas com dores emocionais? Com dores emocionais. Isso mesmo. Essa foi uma questão minha durante muito tempo também, né? Quando a gente começa a estudar sobre vibração e frequência, a gente começa a acreditar que a gente não pode vibrar numa, por exemplo, preocupação, numa, por exemplo, angústia, no medo, por exemplo. E a gente é ser humano e a gente vai vibrar, a gente vai sentir, porque somos seres humanos. A questão é
a quantidade, o tempo, a repetição, o quanto eu trago dessa frequência, desde que começa com um pensamento lá do futuro, como o Lauro falou, ou de uma ancoragem lá no passado, de alguma situação que já passou e eu trago culpa o tempo inteiro para agora. Então, quanto tempo eu estou ancorado no meu passado? Ou quanto eu estou me preocupando com o futuro que quando chegar é agora de novo, né? Essa é a questão. Então entenda que nós seres humanos, já vou te responder, mas nós seres humanos sentimos. Que bom que sentimos. A questão é o quanto a gente fica ligado nesse sentimento, tá? De medo, preocupação. Mas era uma questão minha. Como é que eu vou lidar com a dor do outro? Porque eu recebo muitos descrençantes, por exemplo, com uma meta de saúde emocional. Então, a pessoa está há tanto tempo vibrando numa dor, muitas vezes porque está ancorado no passado, e essa era uma questão para mim. Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Eu vou ter que diminuir a minha frequência? Eu vou ter que vibrar na dor o tempo todo? E aí é uma questão importante que vocês, muito provavelmente terapeuta deve ter feito essa pergunta, que é o seguinte, minha gente. Nós precisamos entrar na dor para ajudar na cura. Só que a gente, da mesma maneira que a gente tem que entrar na dor, a gente tem que saber sair. Então, a empatia, o que é empatia? Eu me coloco no lugar do outro, mas não é da boca para fora. Eu crio conexão através dos meus neurônios espelhos, por exemplo. Eu crio conexão naquela dor para eu saber como eu posso ajudar. E só o fato de eu ir com todo o meu amor naquela dor, para poder sentir e ajudar, mas mais do importante do que sentir é saber sair. Isso é contribuir. E naturalmente a sua frequência não precisa permanecer naquela dor. Para isso você precisa aprender que, por exemplo, rituais, e rituais não tem nada de esotérico, não tem nada contra esotérico, nem misticismo, nada disso. Rituais de quando você acorda. Muitas pessoas acordam e já saem para trabalhar. Elas não se prepararam emocionalmente ou mentalmente nem emocionalmente. Não fizeram uma meditação, não fizeram um exercício físico, não fizeram as suas orações, não tomaram nem café muitas vezes. E aí vai para o mundo. O que elas vão dar para o mundo nesse momento? Muitas vezes elas vão colar nas dores dos outros, vai colar nessa frequência e não sabe como sair daquela frequência. Então, vamos lá, retomando, amor. Inclusive, existe uma pesquisa que diz, né, que a primeira hora do seu dia determina como vai ser o seu dia, né? Exatamente, até porque quando a gente acorda, a gente está numa frequência de atividades cerebrais ainda, entre teta e alfa, e é esse momento que você precisa vigiar mais do que nunca os seus estímulos. Por quê? Se você acorda e você começa a ver desgraça, o que é que você vai vibrar durante o dia? E aí a pessoa não faz isso num dia só. Ela faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ela vai pro churrasco. Aí no domingo ela tá mal porque ela odeia o que ela faz no trabalho, ela vai de novo receber estímulos de mais desgraça, de mais dor. Então, voltando. Você que lida com dor, precisa, na hora de se conectar com o outro, estar na dor. É contraditório isso, né? Mas é isso, é assim que a gente ajuda o outro. Só que não significa que eu precise continuar na dor. Eu entrego o meu amor, eu entrego o meu melhor, eu faço o meu diagnóstico, não sei qual é o seu trabalho, mas você entrega aquilo que você estudou, você faz tudo o que você pode pelo outro. E naquele momento você volta o amor para você. E aí você vai, por exemplo, fazer uma técnica de mudança de estado. Você vai, por exemplo, fazer uma meditação. Você vai, por exemplo, durante o início do seu dia, ou em alguns momentos do seu dia, né, fazer o Ho'oponopono, né? Quantas pessoas conhecem o Ho'oponopono? Você vai receber um estímulo positivo, auditivo ou visual. O que você não pode, você que é terapeuta, diante de tantas informações que as pessoas estão dizendo cada vez mais sobre frequência vibracional e às vezes nem sabem o que estão falando, você precisa saber que sim, você entrega o seu melhor, entrega o seu amor e saiba entregar esse amor de volta para você. Vai lá e se cura. Vai lá e se cuida. Então, antes de começar seu dia, então, principalmente na primeira hora, Camila, mas eu não tenho tempo, eu pego 2 ônibus, 3, metrô, ok. São escolhas. Você vai precisar acordar um pouco mais cedo, cuidar dessa sua frequência, para ir ajudar melhor o outro, para entregar o seu melhor e, ao mesmo tempo, se proteger. E isso é o que eu faço e é isso que eu oriento que faça também. Show, muito bom, muito bom. Eu acho que o nosso tempo está acabando, Camila, e tem mais uma pergunta aqui.
né? Não sei se o Insta vai derrubar a gente com 1 hora, tem mais 5 minutinhos. Beleza, Tá. vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: Camila, fala um pouco sobre o descrençar, sobre o método, sobre os passos do descrençar. Legal, muito bem. Falando nisso, tem perguntas que tem que responder lá no... Se foi no direct? Tem pessoas perguntando do descrençar mesmo. Minha gente, é o seguinte, ó, o método descrençar foi criado não apenas de teoria, de todas as formações que eu já fiz, mas também de muita dor. Dor emocional, dor, somatização de dívidas, dores de relacionamentos destruídos lá no meu passado, em 2013, o auge foi 2013. Então, o método descrençar é para te ajudar a identificar e a substituir crenças limitantes por crenças de realização. Entendendo que as nossas crenças, muitas vezes inconscientes, são o que faz a gente ter uma realidade, um resultado financeiro, relacionamento e saúde. E o método ele está dividido em passo 1, faço o diagnóstico das crenças. Passo 2, preciso trabalhar a consciência depois desse diagnóstico, a consciência das minhas crenças. Eu consigo ficar mais consciente para o que eu penso, para o que eu digo, para o que eu sinto e para como eu me comporto. Passo 3, aplico as técnicas corretas para a reprogramação dessas crenças que eu já diagnostiquei no passo 1. E passo 4, eu olho para esses resultados, ajusto rota, mudo a minha realidade. Mas eu não mudo a minha realidade aplicando uma técnica, por exemplo, de manifestação de dinheiro. Eu mudo a minha realidade fazendo um mergulho verdadeiro nessa identificação de crenças, nessa identificação de todos esses estímulos, dessas informações que eu fui acumulando no decorrer da minha história. Então, basicamente, o descrençar com base na minha formação em psicologia, com base nas neurociências, que é minha paixão de estudo também, e com base na mecânica quântica, que também é minha paixão, que não só estudo, mas eu aplico na minha vida, com base nisso e mais nas dores minhas do passado, em todo o meu trabalho, e centenas de alunos que já passaram por todos os meus treinamentos aí, o descrençar é uma entrega para o mundo. Já estamos em alguns países já, né, amor? Pro mundo. Vários países. Para que eles mudem, para que eles transformem os resultados e a realidade a partir da reprogramação de crenças. Uau! Certo? Então são 4 passos. Isso. Diagnóstico. Isso. Consciência, presença para as crenças, a reprogramação e o resultado. E o resultado, perfeito. Nota 10, muito bem. Certo? Certo. Acho que tem perguntas aqui. Deixa eu pensar. Isso. Camila, eu já... As que selecionadas são essas. Tá, deixa eu pegar... Perdão, amor. Camila, eu já consigo pensar positivamente. Às vezes sinto ansiedade e vejo aqueles pensamentos automáticos. E preciso aprender a eliminar, lidar melhor com esses momentos para agir de forma melhor. by ideia, não sei, desculpe. Você já consegue pensar positivamente, mas o que é importante é você olhar também para os seus sentimentos. Porque pensar, por exemplo, eu tenho uma meta, certo? Eu quero, por exemplo, faturar mais na minha empresa. Né? Eu quero faturar, quero passar de R$1.000 de faturamento para R$10.000 de faturamento. Esses são os meus pensamentos, que representam só 5% da força dessa mudança. Mas agora, e as minhas informações inconscientes? A minha mente inconsciente se comunica com o meu corpo através das emoções. O que eu preciso fazer então? Olhar para as minhas emoções. Uma coisa é pensar positivamente, outra coisa é vibrar positivamente, que é 95% da força, né? Então, ficar presente para o que você sente já começa uma grande mudança aí na sua realidade. Né? Fazer o que muitas pessoas fazem, eu admiro muito o trabalho da Beth Russo, o Ho'oponopono, por exemplo, lidando com esse sentimento. Fazendo o que eu trouxe aqui, das possibilidades, numa das perguntas que o Lauro me fez, que é estimular timo, né? Que dizer para você mesmo, eu sinto muito por esse sentimento. E eu escolho agradecer, por exemplo. Eu escolho trazer à tona esse sentimento, por exemplo. Né? Então, fazer meditações, minha gente, isso mexe demais com os nossos sentimentos, com a nossa frequência. Então, existem diversas possibilidades de técnicas para você sair de uma frequência de dor, de um sentimento que, a partir de um estímulo, qual é esse estímulo, Lauro? Ganhar mais dinheiro. É a minha meta.
Por exemplo, Perfeito. quando eu começo... Baseado na sua meta. Baseado na minha meta. Se eu tenho uma meta de faturar mais e diante de estímulos de ganhar mais dinheiro, eu começo a me sentir angustiada, ansiosa, fico com medo, opa, você está diante das suas crenças inconscientes. O que é que você vai fazer agora? Primeiro, tomar consciência sobre isso. Não adianta você só ir lá e 28 segundos. Ir lá e só mudar os pensamentos. Você tem que trabalhar as suas emoções. Certo, minha gente? Gratidão, amor, por essa troca. Muito obrigada. Gratidão para todo mundo que está aqui. Vamos voltar mais, né? Espero ter sido um bom entrevistador. Foi excelente entrevistador. Muito bom. Beijo, minha gente.